Equação incompleta do segundo grau, a gente vai estudar hoje o segundo caso, que é ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação que é classificada do segundo grau, porque ela tem o x elevado ao quadrado como o primeiro termo dela. E ela é considerada incompleta, porque para que uma equação do segundo grau seja completa, ela precisa ter 3 termos antes do sinal do igual. Tem que ter o x elevado ao quadrado, tem que ter o x elevado a 1 e deveria ter um número aqui, ó, sozinho, sem letra x e sem letra x elevado ao quadrado. Então, ela seria completa. Nesse caso, ela é incompleta porque ela tem apenas o x elevado ao quadrado e o x. Então, se a gente observar nesse primeiro exemplo, o termo a, que é o que acompanha o x ao quadrado, nesse exemplo vale 1 porque a gente está vendo 1x elevado ao quadrado. O termo b vale menos 10, porque o número que está acompanhando a letra x é o número menos 10. E o termo c vale 0. Por quê? Porque nós não temos nenhum número aqui sozinho, sem letra nenhuma. Então, como aqui nós temos uma equação incompleta, e é um caso diferente do que a gente estudou a semana passada, a gente tem que resolver de outra forma. Porque se eu passar esse 10 do lado de lá e tentar jogar raiz quadrada, como a gente estava fazendo anteriormente, eu não vou conseguir encontrar porque eu tenho essa letra. Então, na hora de resolver esse tipo de situação, esse tipo de equação que tem x ao quadrado e x, a gente vai usar uma fatoração dentro da matemática que chama fator comum e evidência, que é assim: x elevado ao quadrado é a mesma coisa de x vezes o x, porque esse expoente 2 indica a quantidade de termos que eu tenho numa expressão. Como aqui é x elevado a 2, x vezes o x. Nesse segundo termo, eu não tenho duas letras x, como eu tinha aqui, uma vezes a outra, porque eu tenho o número 10 vezes a letra x, e tudo isso é igual a zero. Eu modifiquei essa equação para você visualizar como ela fica transformando essa potenciação num produto. Aí, se você observar, aqui nós temos a letra x e aqui nós temos a letra x. Então, essa letra a gente chama de fator comum. Por que fator comum? Porque dentro de cada multiplicação que a gente tem a letra x repetida. Então, eu vou colocar a letra x aqui, escrever essa letra x aqui sozinha, vou abrir um parênteses e dentro desse parênteses eu vou colocar o que sobra se eu tirar a letra x e colocar em evidência para cá. Então, x vezes o x, eu tirei essa letra x, sobrou essa outra. Menos 10 vezes o x, eu tirei a letra x, deixei aqui fora, sobrou o menos 10, e tudo isso continua sendo igual a zero. Então, quando a gente fez essa fatoração, ao invés de nós termos uma equação do segundo grau, nós temos duas equações do primeiro grau. E para resolver essa equação é bem simples, porque se nós temos um produto de dois termos que está sendo igualado a zero, significa que ou o primeiro tem que valer zero, ou o segundo tem que valer zero. Consequentemente, o primeiro valor do x a gente já encontrou. O primeiro valor que o x pode ter é zero. Agora, o segundo valor que a letra x pode ter, a gente vai encontrar resolvendo essa equação. O que é bem simples, porque é uma equação de primeiro grau. Basta a gente passar esse número 10 que está subtraindo, somando do outro lado, 0 mais 10 ou 10 direto. Então, conseguimos descobrir o segundo valor do x. Com isso, a nossa solução é 0 e 10. São os dois valores que a gente encontrou para a letra x do primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos também a letra x em evidência. Nós podemos colocar até o número aqui em evidência, porque 6 é a mesma coisa de 2 vezes 3, vai aparecer o número 2 aqui e o número 2 aqui. Mas eu acho que é mais simples a gente colocar apenas o x em evidência, porque a gente trabalha com uma equação mais simplesinha, um modo de fatoração mais fácil. É uma fatoração incompleta, mas é bem fácil para a gente descobrir o valor da letra. Então, lembrando, x vezes x é o x ao quadrado. Eu tirei uma letra x, ficou a outra junto do 2. Então, o nosso fator comum será 2x. Aqui nós tínhamos o 6 e o x. Tiramos a letra x, sobrou
o número 6, tudo isso é igual a zero. Pronto, tá fatorada a nossa expressão, porque eu tirei o x aqui, nós tínhamos duas letras x, o expoente 2 indica pra gente, uma tá aqui fora, a outra tá aqui dentro. Aqui nós tínhamos o número 6 e a letra x a gente deixou aqui fora, o número 6 a gente colocou aqui dentro. Aí, para resolver essa equação, nós podemos igualar o x a zero e o 2x mais 6 a zero. Sempre será assim. Nós vamos escrever uma multiplicaçãozinha, o primeiro termo da multiplicação igual a zero, o parênteses igual a zero. Consequentemente, o primeiro valor do x a gente já conseguiu encontrar, que é o zero. Agora, o segundo valor do x a gente vai encontrar resolvendo essa equação, que é bem simples do primeiro grau, porque esse número 6, por exemplo, que está somando, eu vou passar do lado de cá, subtraindo. Eu nem preciso colocar o zero, porque 0 menos 6 vai continuar o menos 6. Se fosse outro número, eu deixaria. Mas como aqui é o zero, a gente nem precisa colocar nessa passagem de troca. O número 2 que está multiplicando vai vir dividindo. Consequentemente, a gente descobre que a letra x é igual a menos 3. Então, a gente conseguiu determinar a solução dessa segunda equação, que é 0 e menos 3. E o último caso, o último exemplo, tá vendo que a gente tem o x ao quadrado e o x como as duas anteriores, só que esse x está no segundo membro. E normalmente a equação do segundo grau, que é essa que tem o expoente 2, o ideal é que todos os termos estejam antes do sinal do igual. Então, esse 7x eu vou passar para o primeiro membro, só que ele vai com o sinal contrário. Era mais 7x, veio menos 7x. E como nós estamos acostumados, quando aparece um primeiro termo negativo, a gente pode multiplicar por menos 1 para deixar esse primeiro termo positivo. Consequentemente, nesse caso, o 7x vai ficar positivo também, porque multiplicar por menos 1 é inverter o sinal de todos. Então, essa equação, essa ou essa, é a mesma, só que essa aqui é escrito como normalmente a gente resolve, todos os termos do primeiro membro e o primeiro sendo positivo. Aí, aplicando o método da fatoração, aqui nós temos o x ao quadrado e aqui nós temos a letra x. X ao quadrado indica que a gente tem x vezes x e aqui nós temos 7 vezes o x. Então, o x é o nosso fator comum, ele é o que está repetido nos dois termos. Aí, a gente abre o parênteses, colocamos a outra letra x aqui dentro e o número 7 aqui dentro para poder igualar a zero. Por que que a gente faz isso? Porque ao invés de resolvermos uma equação do segundo grau, que tem o x elevado a 2, a gente resolve duas equações do primeiro grau, porque aqui eu tenho x elevado a 1 e aqui também. Igualo x a zero e igualo o x mais 7 a zero. Com essa passagem, a gente já conseguiu determinar o primeiro valor do x, que é zero. Agora, para descobrir o segundo valor, basta nós passarmos esse 7 que está somando do outro lado, fazendo a operação contrária, que é a subtração. Com isso, a gente descobre que o segundo valor do x é menos 7. A solução dessa nossa equação é 0 e menos 7.